Bem-vindos a todos vocês que nos ouvem de Nárnia, nos ouvem de Hogwarts, nos ouvem de Atlântida, nos ouvem de todos os maravilhosos reinos da cultura pop. Hoje eu e o Ray decidimos falar da mais recente produção da Pixar, Lightyear. No caso, Lightyear vai falar a história de quem? De Buzz Lightyear, o grande astronauta que basicamente foi justamente o presente do menino Andy lá no filme original de 1995. A gente viu o filme, tem muitas referências a alguns dos filmes de ficção científica, Bastante. não só mais relevantes, mas também atuais dos últimos tempos. E hoje a gente vai discutir, será que a Disney, será que a Pixar finalmente achou o seu filão para produtos relacionados às suas outras marcas? Ou será que a ideia pode ter ido além do espaço e ficado num buraco negro? Vamos descobrir agora. E aí então, Rafael, eu curti muito a parte inicial que eles colocaram, parecia muito referência de Star Wars. Olha, eu acho que na aí- verdade a parte inicial foi muito focada, não é bem Star Wars. Eu vou falar que a parte inicial foi focada em 2001, Odisseia no Espaço. Pra mim pareceu muito uma coisa... Não, Ah, a parte aquela que aparece só os créditos, sabe? Que diz, Buzz Lightyear pertence no mundo do Andy, tipo, era um brinquedo do Andy e esse seria o filme, sabe? sim, Sacou? sim, entendi. Aí eu só pensei, isso aqui é referência a Star Wars. Não, não dá pra não admitir. É bem inspirado em Star Wars. Mas eu acho que justamente essa daí é uma... Esse filme, eu pelo menos gostei pra caramba. Eu não entendo por que as pessoas meio que odiaram. Pois é, Ah, eu não entendi também. mas eu acho que justamente, eu acho que as pessoas estavam esperando, sei lá, uma aventura espacial absurda. Estavam esperando um novo Star Wars, um Star Wars que a Pixar fizesse. Mas eu falo, gente, é um filme de origem do Buzz. Tá, eu sei que nós tivemos uma espécie de origem do Buzz na série animada lá que depois saiu pro Disney Channel. Só que eu falo, não era todas as pessoas que ou tinham acesso ao Disney Channel ou muitas pessoas Isso. viram essa série. Por exemplo, Exatamente. nunca teve a coleção completa da série saindo, por exemplo, em VHS, em DVD. Só hoje em dia a gente tem acesso a essa série por conta do streaming. Mas até então nós não tínhamos jeito de ver essa série toda completa e, evidentemente, na ordem. Até porque, a gente sabe, as reprises, geralmente o pessoal coloca os episódios em ordem, tipo assim, dane-se. Eles podem ir pro episódio 1, eles podem ir pro episódio 4, podem ir pro episódio 3, e aí vão pro fim da temporada. A gente sabe que quando o pessoal compra esses lotes desses episódios, dessas séries, que tem vários episódios, não é garantido que esses episódios vão ser exibidos em ordem cronológica. Exatamente. E isso acontece muito na TV também, né? Tipo, cara, eles colocam o conteúdo que eles compraram, não colocam na ordem exata, como tu falou. E isso acontece muito, por isso aí a gente tá preferindo o streaming, né? Tu consegue olhar a ordem cronológica e quando e onde tu quiser, né? Exatamente. Eu falo, gente, o streaming, eu falo que é uma mão na roda, porque afinal de contas a gente vê os episódios como eles foram feitos na ordem. Só que justamente a TV aberta, principalmente quem viveu bastante a época da TV aberta, onde os desenhos eram bastante vinculados, sabe que justamente era o único acesso que a gente tinha. Era o único acesso que a gente tinha. Então eu acho que justamente, Isso. ou você dá graças a Deus por justamente poder ver agora os episódios em ordem cronológica, ou você agradece por justamente, pelo menos a versão da TV exibiu a série inteira. Mas é que tem vezes que justamente eles compraram os pacotes, e aí o que a gente tinha acesso aos pacotes que eles exibiam era o que estava lá. Porém, tem vezes que justamente algumas séries vão além do que o pacote que a TV aberta, né, a emissora de TV aberta comprou. Exatamente isso. E aí então, eu vi que tinha bastante influência no filme. Tipo, ele pegou bastante influência do tempo. Essa parte do tempo, eu não sei por que me
me pegou bastante com Interstellar. Claro, são filmes totalmente diferentes, né? Interstellar é mais para um público diferente, obviamente. Mas eu vi que tinha bastante influência no tempo, né? De Buzz Lightyear nas viagens que ele fazia para conseguir eles saírem desse planeta em que eles ficaram, né? Essa foi a sensação que eu tive, na real. O que tu acha? Não, eu concordo. Eu acho que justamente eles pegaram bastante o conceito do que o Interestelar, né, abordou, no caso, tipo assim, toda vez que você viaja no tempo, na viagem da luz, você envelhece X tempo. Isso daí eu acho que realmente eles pegaram, não tem como não dizer que eles não pegaram, mas eu acho que justamente serviu em cada viagem para que a gente visse uma faceta do Buzz. Tá, eu sei que ele ainda estava muito preocupado em completar a missão, mas a gente viu um Buzz cada vez mais amadurecido. A gente viu um Buzz bem menos brincalhão do que justamente quando foi no começo do filme, que justamente ele era meio que ele era um patrulheiro justamente, eu sou corajoso, tararéu, mas aí, evidentemente, ele começou a ver que o peso da realidade começou a sobrepujar, e aí, evidentemente, ele perdeu quase tudo que ele tinha conseguido. Mas eu acho que justamente isso daí tem a ver com outro tópico que eu acho que a gente vai falar, que é justamente as polêmicas que esse filme se meteu e meio que ainda continua se metendo. Eu acho que eu vou começar com a polêmica justamente falando sobre a tal lei não diga gay. Por que eu vou falar disso? Porque, caso vocês não saibam, né, a Disney, junto com um montão de outros conglomerados, basicamente decidiu fazer lobby para uma lei que justamente impedisse que, por exemplo, falasse sobre, por exemplo, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas de ensino fundamental nos Estados Unidos. E evidentemente o pessoal escarafunchou e evidentemente viu que a Disney e várias outras corporações deram um lobby milionário. E a Disney tentou se retratar e coisa e tal. E também isso meio que estava vendo com que justamente o pessoal estava especulando. Para a Disney era mais legal, era mais rentável deixar os conteúdos da Pixar dentro do Disney Plus, ou seja, não botar no cinema. E evidentemente o povo já estava meio puto com isso, porque justamente mais cedo neste ano, 2022, a Disney tinha prometido, teoricamente, que ela ia lançar o último, até então o último filme dela, que era o Turning Red, no caso o Red Crescer é uma Fera, aquele no Brasil, nos cinemas. Só que aí então o lançamento foi tirado. Também eles dizem que é por conta da Covid, mas eu falo que justamente isso é balela, porque afinal de contas, Homem-Aranha Sem Volta para Casa lançou em dezembro, quando tinha ainda muito mais casos e também estourou muito mais contaminação, depois em janeiro. E aí decidiram falar, quer saber? Então não vamos botar isso em março, não vamos deixar o lançamento programado para março, vamos botar direto pro Disney Plus. Daí, dane-se, né? Quem se ferra era o pessoal que consumia. E também soube-se que justamente a Disney tinha uma política bem babaca de justamente esconder a sexualidade dos personagens e também de histórias que eles estavam fazendo, principalmente aquelas onde a comunidade LGBTQIA+, era retratada. E justamente nesse filme nós temos justamente uma personagem que é justamente a astronauta amiga do Buzz, lá no começo do filme, que depois mais tarde a gente vê que ela se casou e teve uma filha. E eu falo, e agora a Disney vai ter um filme, né, tá prometido pra, se eu não me engano, acho que é pro Dia de Ação de Graças, né, ou seja, mais pra novembro, chamado Mundo Estranho, e estão dizendo que é o primeiro filme aberto da Disney a LGBTQIA+, ou seja, a Disney meio que conseguiu um pesadelo de relações públicas fazendo isso, ou seja, boicota os filmes da Pixar por ter personagem LGBTQIA+, mas depois tem um filme com essa mesma temática. Então eu digo, Disney, para de ser hipócrita. Meu Deus. Eu acho que esse filme foi polêmico, né, por causa dessa personagem, né, que tinha no filme. Acho que era Amélia Hawthorne. Sim.
Ele até foi banido em 15 países, eu não sei, não me lembro agora quais foram esses países, mas são os mais restritos, né? Como China, alguns dos países árabes. Egito foi um deles. Se eu não me engano, acho que foi Bahrein. Árabe, né? Mas, com certeza isso afetou para o filme, falando em orçamento, né, específico e obviamente também para essa comunidade LGTB, porque, cara, assim, sinceramente, o filme, essa cena durou, sei lá, 1 segundo, 3 segundos, exagerando. No máximo 10 segundos só a cena. E, tipo assim, não afetou em nada na história principal, não afetou em nada sobre a história do filme, a trama, sei lá, não... tipo, a história principal não afetou em nada porque, sabe, é uma família, entendeu? Ué, mas outro filme que também teve esse tipo de problema, caso as pessoas se lembrem, foi justamente Eternos, porque no caso, quem lembra justamente do... É verdade. Do cara, se não me engano, é vivido pelo Henry não sei o que, Henry Tyree, eu não lembro agora direito o nome do cara, mas ele era justamente o gordinho que justamente tem um filho, eles vão pra casa pra tentar recrutar esse cara pra depois tentar lidar com o tal do Arishan, né? Tentar lidar com o tal do... Não é bem o Arishan, é um dos celestiais que tava morando na Terra, um dos celestiais que estava escondido dentro da nossa Terra. E justamente a cena não dura quase nada. E eu penso, pô, como é que uma cena te prejudica tanto? Parece até que justamente por conta de uma cena, basicamente vai vir amanhã 1 trilhão de pessoas e vai, teoricamente, nossa, eu vou assumir minha homossexualidade. Eu acho isso meio estúpido. Não, e tipo assim, ó, se compararmos com o que está bombando agora, que seria The Boys, cara, assim, The Boys é uma série, praticamente, essa temporada é tão depravada, tem muita coisa, sexo, tem cena explícita, sangue, e cara, esta série não foi tão banida quanto Buzz Lightyear, entendeu? O único episódio que teoricamente chegou a ser banido foi esse daí da Hero Gasm de The Boys. E eu falo, mas só que justamente... Em português, gente, vamos falar a verdade. Era Super Suruba. Eu sei que aqui no Brasil foi chamado de Super Suruba. Se eu fosse o cara que fosse responsável pelo nome, eu teria feito outra. Eu poderia ter chamado de, sei lá, Erorgia, ou sei lá, ou Erosuruba, enfim, qualquer coisa desse tipo. Ou Surubão de Herói, qualquer dessas coisas. E tipo, cara, essa é uma série que não foi banida, não teve tanta influência. Acho que, uma reportagem que eu vi, foi banida só em 3 países, 4 países. Em comparação com Buzz Lightyear, que foi quase 15 países, olha, tem uma... Principalmente os do Oriente Médio. Eu não sei qual que seria a palavra, mas é tipo, para mim, um pouco de entendimento sobre o que seria exagerado e que, tipo, isso aqui não é para criança, mas tu tem um entendimento como, sim, isso aqui é mais tranquilo, isso aqui não é tão explícito, e tipo, pode, entendeu? Então, sim, entendo. Acho que faltou essa compreensão em si. Eu acho que, na verdade, esses caras não estão nem ligando. Pra eles falam, justamente, gays no meu país não entra. E eu falo, então beleza, mas só que se prepara pra ter justamente cada vez menos pessoas indo e querendo se converter à tua religião. E, né, na boa, não é só porque você não gosta que justamente... e agora o mundo todo tem que compartilhar da sua opinião. Desculpa. Bom, mas em qualquer coisa, também teve outra polêmica, mas foi justamente aqui no Brasil. Mas não por conta de censura, mas sim por conta de atores que vão viver o personagem. É porque, caso as pessoas não saibam, o Buzz Lightyear, desde 1995, né, desde o primeiro filme, ele foi vivido por um dublador chamado Guilherme Briggs, que eu falo que é justamente um dos dubladores mais fantásticos de todos. E aí, né, recentemente,
se soube que quem iria dublar era justamente o apresentador do novo caldeirão da Globo, o Marcos Mion. Eu sei que, né, ele realmente, não tem pinta de pessoa que saiba atuar. Mas olha, eu vi a versão dublada e eu devo dizer, ele não faz exatamente feio. Não faz tão feio quanto o Luciano Huck. Então, eu falo, o cara pelo menos sabe dublar. Ele já tem algum histórico de dublagem, até porque o cara já tinha feito outros trabalhos de dublagem. Ou seja, ruim ele não é. Ele pode nunca ter tido um trabalho de protagonista, mas agora a gente pelo menos sabe o que acontece quando ele é um protagonista. E ele pelo menos não foi tipo assim, nossa, a pior coisa do filme. Não, tem coisas mais estranhas no filme. A gente vai comentar. E eu acho que a gente finalmente fala sobre um dos meus maiores defeitos que eu acho que tem nesse filme. É justamente o vilão Zurg. Pois é, isso eu achei um pouco fraco no filme. Eu digo que o Não. meu problema com o Zurg foi justamente... A gente cresceu, pelo menos eu cresci, né? Porque quando o Zurg foi introduzido lá em Toy Story 2, de 99, a gente achava que justamente ele era pra ser um Darth Vader da vida, tipo, um cara Pois é, eu pensei o mesmo frio, também. sem emoções, um cara implacável, um cara que não deixa pedra sobre pedra. Só que aí, né, eu não sei se vale a pena falar isso com spoiler ou não sei se por acaso as pessoas já devem ter visto, mas anyways, eu vou ter que revelar esse spoiler, eu vou ter que revelar esse spoiler. Então vamos lá. A gente viu que justamente o Zurg, na verdade, é o Buzz, só que é o Buzz de uma outra linha do tempo, que no caso, não só além de ter sido rechaçado pelos próprios patrulheiros espaciais, ele também ele decidiu ficar do mal, porque ele falava, se não entendem que eu fiz isso pro bem de todos, então vão entender a força. Eu falo, essa foi uma das motivações mais fracas do filme inteiro. E olha que justamente a gente já tinha uma concepção de que o Zurg pelo menos era um vilão bem cruel quando ele queria ser. Porque afinal de contas, quem lembra até por exemplo das cenas onde o Zurg, a primeira cena onde o Zurg aparece, a gente sabe que o Zurg é um vilão ultra imponente lá em Toy Story 2. E quem também viu a série animada do Buzz, sabe que justamente o Zurg é implacável, o Zurg é um Darth Vader da vida. E nesse filme, na boa, eu achava que poderiam ter melhorado um pouco a motivação do personagem. Eu achei o mesmo, porque eu acho muito fraco que seja o mesmo personagem, entendeu? Porque, claro, o filme nos dá para entender que ele ficou obcecado em melhorar o erro dele, né? Que, tipo eles ficaram nesse planeta por causa do erro dele. Mas eu não vi, talvez, como que seja um motivo grande para ele ficar tão... Eu não sei, isso foi o que eu senti, tá? Para ele ficar tão obcecado e ser ele mesmo o vilão, para depois ir para outro... para procurar outro boss lá de ir, para conseguir a mesma... Nem me lembro o que era, aquela... diamante, sei lá, para conseguir viajar no tempo. Cristal. Aquele cristal para depois ele voltar no tempo, sabe? Muita confusão, eu achei. Eu acho que esse é o maior muito... problema, que justamente a gente sempre esperou o Buzz Lightyear como sendo aquele chefão final, aquele boss destruidor, mas a única coisa que realmente, sei lá, é destruidora no filme são as séculas do Buzz, mas quando a gente via as séculas do Buzz, eles eram hiper difíceis de derrotar. Agora, quando eles entram na nave, a gente começa a ver que justamente meio que justamente enfraqueceram demais os próprios inimigos, porque daí eles são abatidos muito facilmente. Eu achei que faltou melhorar essa parte. Eu não curti muito do vilão. Eu E o que tu achou mais. O que tu achou do gatinho? Olha, eu devo dizer que quem não ia querer um Sox pra ter justamente como companheiro. Mas evidentemente... Achei a fuder. Fala. Eu achei a fuder. Eles pegaram também, tipo, a mesma referência de Star Wars, né? De ter um
aquele assistente, eu esqueci o nome Ele é o do bicho de R2D2. Star Wars. Tipo esse, e eu achei bem legal, cara. E tanto que ajudou um monte, né? Foi a pessoa que fez o cálculo para conseguir a fórmula sei lá, o que seria a gasolina, ou a energia que eu precisava para conseguir viajar no tempo. Então, tipo, uau, que baita assistente. Eu quero um. Bom, eu acho que justamente ele é um R2D2, só que, né, pelo menos o R2, pelo menos no caso, o SOX, ele tem mais funções e ele se prova ser bem mais útil. Agora, os companheiros, eu também achei que também faltou um pouquinho de motivação mais forte. Beleza, os caras eram desgarrados, no caso a mulher já tinha cometido um crime, o outro cara era um panguão, e a filha da amiga do Buzz também tinha pouca experiência em campo. Eu acho que justamente, pelo menos pra... A velha até que a velha também manda bem. Agora o problema é aquele cara lá que tentou ser um alívio cômico, mas só que eu falo, o Sox é muito mais alívio cômico do que aquele cara. Eu sei que... É verdade. Agora, eu acho que um dos defeitos que eu vou falar era justamente... Poderiam ter explorado ainda mais o planeta, só que justamente ficaram num raio do planeta bem pequeno. Podiam ter explorado ainda mais o planeta. Eu acho que teria sido ainda mais interessante a aventura se passar dentro do planeta. Tipo, eles tendo que realmente lidar com muito mais adversidades no planeta. Não ter focado na construção do Zurg. Porque eu senti que não. Tipo, aqueles bichos que pegavam eles não foi explorado, só apareceu na parte inicial do problema e depois foi esquecido, entendeu? Eu senti o mesmo também. Agora, uma das coisas que eu falo que foi muito bem aproveitada foram justamente essas referências a 2001 e a Interestelar. Essas referências foram muito bem apresentadas. E eu acho que justamente a gente vê um pouquinho de referência do próprio Buzz nesses tipos de heróis solitários. Só que eu falo justamente, toda vez que um herói solitário tenta fazer essa jornada, sempre o herói solitário acaba se ferrando em qualquer lugar. Sempre acaba se ferrando numa hora da história. Sim, com certeza. Isso foi que ele ficava sempre duvidando, né, sobre Sim. o problema maior que ele fez. E ele ficava com um medo, né, de que ele não... Eu não sei como seria a palavra, mas ele tinha um medo, entendeu? O medo de errar, praticamente. Então, Só que ele ficava justamente... nessa noia sempre. Só que como o Yoda, né, porque afinal de contas esse filme também é uma referência, Star Wars, fala... mesmo que você erre, você precisa tentar. E eu acho que justamente o medo do Buzz era justamente não ser teoricamente perfeito, que aí justamente meio que ele paralisou, e por conta disso não se viu teoricamente com possibilidade de continuar a fazer as aventuras. Só que eu digo, ele tinha que arriscar, ele deveria ser mais arriscado, até porque o próprio Buzz do brinquedo, né, o próprio brinquedo do Buzz, ele não liga para risco. Quando a gente vê o Buzz basicamente falando que ele podia voar e sendo tudo basicamente E não podia. Não, quando o primeiro voo do Buzz, eu sempre falo que é uma das sequências mais bonitas da história da animação e também da história do cinema. Pô, aquela sequência dele simplesmente pulando ali da cama e indo e fazendo todas aquelas acrobacias, mano, é uma coisa que poucos têm. Que justamente. Sim, o cara se arriscava bastante. E eu acho que justamente. E eu penso, esse daí não é exatamente o mesmo Buzz que eu conheço. Porque o Buzz que eu conheço, ele não tem medo de arriscar. Ele vai com tudo e foda-se. Só que justamente, parece até que justamente por conta de um erro, ele basicamente decidiu reduzir sua personalidade a justamente uma pessoa muito mais preocupada e não a fim de correr riscos. Só que eu falo, o Buzz
corre riscos. Qualquer Buzz corre riscos. Até porque, até aquele Buzzzinho lá do cinto especial lá do Toy Story 2, até ele corre riscos, porque afinal de contas ele decide ir contra o código dos patrulheiros espaciais e vai querer tirar satisfação com o Buzz. Boa. Eu senti o mesmo também, que este boss não se arriscava muito, tanto que no filme, né, de Toy Story em si. Mas eu devo dizer que esse é um filme bem competente. Esse filme não esse filme pelo menos mostrou que a Pixar sabe fazer um filme de ação. Pelo menos começou a tatear os filmes de ação. E eu acho que justamente é preciso, sei lá, uma direção bem mais... só falta uma direção bem mais assertiva. Explorar uns momentos de ação ainda mais dinâmicos e ainda mais... realmente, tipo, nossa, nível como se fosse Star Wars... quando eles estão na hora naquela fornalha prestes a derreter. Eles deviam ter feito uma cena de ação do tipo, tá tudo caminhando pra destruição, mas aí vai lá alguém e consegue finalmente fazer o tiro certeiro. Uma coisa bem a nível Star Wars. Eu acho que faltou um pouquinho de inspiração nesse quesito, de tipo, fazer uma cena realmente ultra arriscada pra justamente realmente fazer as pessoas ficarem ainda mais interessadas. Sim. Pois é. Eu vi um meme recentemente do Boss, que tinha duas fotos comparando o Buzz Lightyear do filme Sim. com o Buzz Lightyear de Toy Story. E aí o meme parecia que a Andy tinha a cópia barata ou cópia chinesa do Boss. Cara, genial. Genial. Quem inventou Cópia chinesa, mas por que cópia chinesa? Porque nada a ver, cara, o Toy Story do filme em si com o Lightyear do filme. É que sei lá, entendeu? Pra mim eu acho que justamente quem é mais original é o o Lightyear. Quem é mais original é o Buzz Lightyear de Toy Story. Mas parece que esse aí sim, o pessoal decidiu fazer, parece que justamente decidiram fazer um modelo de justamente um aventureiro espacial que não tem medo de nada. Ele vai contra todas as probabilidades e, no fim, destrói a Estrela da Morte. Agora, esse filme aqui, eu acho que ele foi bem contido. Eu sei que a Pixar tá jogando hoje em dia numa safe zone, só que eu falo, é melhor a Pixar parar de jogar na safe zone se justamente ela quiser continuar mantendo esse troféu de justamente empresa que mais inova, não só em contar histórias, mas também em manter o público interessado por conta da qualidade dos filmes. Não é um filme horrível, mas ele ainda ele precisaria melhorar alguns pontos legais, mas né, infelizmente o filme já tá pronto. Sim, não, e mesmo assim, ele tá nesse modo de, que tu falou, save mode, que ele fez um filme agora de um personagem que existia, entendeu? Ele praticamente não inovou muito, ele só acrescentou a mais esse mundo que ele já tinha criado, entendeu? Uhum. Então, acho que falta se arriscar um pouco mais também, né? Claro, ele já fez outros filmes de diferentes personagens, mundos novos, mas esse aqui foi praticamente uma zona de conforto, na real. E eu sempre falei, pra mim Toy Story era inovar em qualquer estado, porque, por exemplo, o primeiro filme ele inovou falando, tipo assim, como os nossos brinquedos se sentem, não só quando ou são jogados fora, ou justamente, teoricamente, eles são esquecidos. Aí no segundo filme, nós temos a vertente que é justamente brinquedos perdidos e esquecidos, no caso, brinquedos perdidos e esquecidos. Ainda tem uma segunda chance ou não? Podem receber recebe uma segunda chance ou não? No terceiro, aí justamente sai da infância, vai para fase adulta, e aí justamente com quem os brinquedos poderiam ficar, o que seria melhor fazer com seus brinquedos depois que você já é um adulto. E aí teve esse último, que foi Toy Story, que pra mim, o Toy Story 4 eu falo que é o filme mais dispensável da saga, tranquilo, tá? Porque pra mim foi mais uma história de amor, não teve nada a ver com justamente brinquedo, com aquela coisa do brincar em si. Pra mim eu acho que faltou e muito. Sim, com certeza. Mas se eu fosse fazer o meu ranking dos filmes de Toy Story, eu ia botar justamente Lightyear como um filme ali do meio, tá? Eu ia botar ele como um filme do meio,
que justamente ele pode não ser tão interessante quanto Toy Story 1 ou 3, mas ele certamente é melhor do que Toy Story 2. É que na boa, o meu problema com Toy Story 2 é o seguinte, além de eu ter visto ele muito pouco quando eu era criança, eu também não era muito fã daquele brinquedo lá, o Mineiro. Eu nunca fui fã daquele boneco. Então pra mim, sei lá... Qual boneco? O Mineiro, sabe? Aquele boneco velho, barbudo. Pior que eu não conheço. Tu não viu Toy Story 2? Qual? Tu não viu Toy Story 2? Ah, tá, lembrei. Tá, sim, eu vi. Então por isso... Esse era bem chato, né? É que justamente... Parece que no 2 eles necessitavam da cota do vilão. E eu falo, tava tão legal só com um vilão. A gente não precisava de 2 vilões. Era só o Al, né, que sequestrou o Woody. E pra mim tava bom. Pra mim era só aquilo que necessitava. Aí então decidiram aos 40 segundos do segundo tempo botar esse mineiro como sendo o vilão. Mas só que eu falo... Na boa, a motivação do Mineiro, beleza, tá. Ele tem um longo histórico de inveja e coisa e tal. Eu sei que o Lotso tem, mas pelo menos o Lotso tem o Lotso, que é justamente o ursinho lá do terceiro filme, pelo menos ele tem uma coisa justificada. Porque pelo menos ali ele foi abandonado. Já o outro, ele só não era comprado, ele só era deixado pra empoeirar. E agora, ele tentando teoricamente justificar do tipo, eu quero ir pro Japão e foda-se. Ficar, pelo menos as crianças vão gostar de mim lá no Japão, mesmo que eu esteja atrás de um vidro, pelo menos eu vou ter agradado uma criança, pelo menos as crianças vão me admirar. E eu falo, na boa, sério, desculpa, essa foi uma motivação muito bosta, desculpa a todas as pessoas que gostaram, mas eu falo, foi uma motivação muito criada na base do, tá faltando motivação? Sério, qualquer coisa. Pra mim foi uma motivação muito besta. É porque acho que eles foram bem... tipo, já que Buzz Lightyear tem um vilão, o Woody tem que ter também algum vilão parecido. Acho que foi assim também. Não, e o pior é isso. São 3 vilões. É o sequestrador do Woody, né? O Al. É o Mineiro e ainda temos o Buzz Lightyear. E ainda temos o Zurg. Ou seja, pra que a necessidade de 3 vilões? Todo mundo sabe, qualquer história que você precise de 3 vilões pra teoricamente justificar a história ser boa, mano, pra mim não dá certo. Toda vez que necessitou de 3 vilões pra que uma história fosse legal, todo mundo sabe, dá muito errado. Tá, agora a minha pergunta é, já que temos um filme de Buzz Lightyear, tu acha que eles vão fazer um filme de Woody? Olha, a internet pelo menos manifestou o interesse de querer um filme do Woody. Mas eu acho que justamente, eu não vejo muita necessidade de ter um filme do Woody. Por quê? Porque daí vão querer mudar o ator que faz o Woody, vão querer pegar outra pessoa para fazer o Woody, né, dublar o Woody. E segundo que é o principal, que eu acho que deve ser falado. Fazer uma temática e fazer teoricamente uma espécie de, por um punhado de dólares ou qualquer tipo de faroeste espaguete de Toy Story, eu não sei se ia ficar tão interessante, até porque, né, todo mundo sabe, esses faroestes, eles eram recheados de violência. Então eu penso, como é que eles vão botar, por exemplo, os heróis pra sacar a arma? Até porque, vocês sabem. Pois é. Seria bem difícil. Eu acho que esse daí talvez seria um conteúdo para o Disney Plus, se fosse. Mas, né, seria com severas restrições orçamentárias. Eu acho que talvez o Woody, no máximo, ele teria um chicote, tá? Teria um chicote. E de resto, ele não teria arma. Porque, afinal de contas, né, as últimas vezes que tentaram pôr armas em filmes de animação, não só teve muito problema, mas também dizem que o código lá dos americanos proíbe armas em desenhos animados, ou seja, seria bem difícil da gente ver um western espaguete feito pelo Woody. E outra, eu acho que a gente já tem uma história a gente já tem uma história de origem pro Woody, porque afinal de contas, quem viu lá em Toy Story 2 sabe que no caso o Woody era o astro de uma série de TV que justamente era de boneco, né? Boneco, realmente para vender boneco. E era tudo de cordinha. E eu penso, tentar fazer esse mesmo tipo de
contagem de histórias, eu acho que seria melhor, sei lá, fazer realmente uma série do Woody, mas inspirada, realmente inspirada, naquelas cenas que a gente vê realmente no Toy Story 2. Sei lá, pegar Sim. o time de roteiristas que escreveu aqueles 2 curtas que foram vistos no Toy Story 2 e aí tentar fazer uma série de, sei lá, 10 episódios ou 15 episódios Do Woody. de poucos episódios e aí botar no Disney Plus. Eu acho que seria muito mais jogo, mas né, quem sou eu? Eu não sou o cara que sabe das coisas que a Pixar tá fazendo. Então, né, a minha opinião Sim. não é válida. Eu acharia interessante também uma série do Woody. Como tu falou, eu não vejo também como um filme, só perguntei por perguntar mesmo. Mas mesmo assim, eu acharia interessante, né, uma série. Até porque, como tu falou, muito bem, já temos uma pequena história, né, sobre o Woody. Mas, cara, uma série interessante. Tomara que eles façam alguma série na Disney Plus e escuta o pessoal, né? Porque eu acho que daria uma boa série mesmo do Woody. E outra, eu acho que isso seria um bom resgate, porque afinal de contas, já que era a época dos anos 50, eu acho que daí isso meio que, por exemplo, ia alinhar com o que a gente viu, por exemplo, em WandaVision, até porque, né, caso as pessoas se lembrem, naquela época, anos 50, era não só a imagem preto e branco, mas também tudo era feito por fiozinhos, e aí seria interessante ver como é que eles poderiam, por exemplo, adaptar a tecnologia de fios em CGI. Seria interessante ver isso. É verdade. Mas, né, eu acho que tem potencial pra gente ver vários outros personagens, sim. Mas aí eu falo, quem é que poderia estar no elenco da série quem é que poderia estar no elenco do filme do Woody? Bom, a Jessie eu tenho certeza. A Jessie estaria, certeza, até porque ela apareceu na própria série do Woody. O Mineiro também. E um resgate Com do certeza. Mineiro eu não sei se seria interessante. Outro que também eu acho que estaria seria o Bala no Alvo, né? O Cavalinho. Mas eu não sei se também seria interessante. Agora, uma que deveria estar era justamente a Beth. Poderia a Beth estar, porque afinal de contas, a Beth e o Woody eram um casal não só no primeiro Toy Story, mas também, né, agora em Toy Story 4, basicamente, o arco se completou. Então, acho que ela teria que estar. Mas só que eu penso, como é que o Woody não teria nenhum tipo de interesse romântico na Jessie e teria interesse romântico na Beth? Será que por acaso rolaria um triângulo amoroso? Aí eu acho que, sei lá, seria muito muito ousado Seria pra um Pixar. drama. Seria uma série dramática aí. Acho que não daria. Eu acho que seria muito ousado demais. Eu acho que justamente o público menor de idade não tá preparado pra isso, não. Mas, né, se um dia... Ai, cara, se for assim um dramão assim, nem vejo. Tem que ter ação mínimo. Eu sei disso. Mas eu acho que, por exemplo, se eles realmente pretendem botar mais coisas de Toy Story, que pelo menos elas venham com um intervalo de tempo bom. Sei lá, no mínimo uns 5 anos, uns 6 anos. Porque, né, a gente viu que, né, esses produtos de Toy Story com intervalo de tempo curto, no caso, sei lá, 4 anos e 3 anos, não é o suficiente. Pelo menos pra mim. Poderia ser, sei lá, a cada 10 anos, como foi, por exemplo, de Toy Story 1 pro 3. E aí, como foi de Toy Story 2 pro 3. E aí do 3 pro 4. Sei que o 4 não é bom, mas na minha opinião, mas mesmo assim, ainda tinha alguma coisa pra contar. Pelo menos ainda tinha uma história pra resgatar que tava sendo interessante, o resgate da história. Mas eu falo, então se é pra fazer um resgate da história, eu espero que justamente tenha um tempo legal pra maturar essas ideias e que elas não precisem chegar, tipo assim, já no ano que vem. Eu acho que poderia esperar, sei lá, uns 3 anos, uns 4 anos, uns 5 anos, não sei quanto tempo, para que justamente essas ideias pudessem ser amadurecidas. Porque eu já falei, Toy Story me provou que justamente o amadurecimento faz a história ficar melhor. E também que dá
esse tempo, né, de respirar. Até porque, né, eu sei que hoje em dia é necessário esses catálogos de streaming ficar enchendo de tudo quanto é produção, de tudo quanto é conteúdo. É, conteúdo e Só tal, que né? justamente ficar enchendo de conteúdo pelo conteúdo, uma hora vai basicamente só ter conteúdo ruim. E aí eu falo, vai ser a crise dos serviços de streaming. Vai ter tão cheio de conteúdo, só que o que se salva vai ser. Só que o que se salva vai ser 1 ou 2 títulos por ano, e o resto tudo vai ser descartável. Sim, com certeza. É como, por exemplo, esse Monstros no Trabalho, que foi uma tentativa de pegar de volta Monstros S.A. Tinha uma ideia legal, né, de voltar com Monstros S.A., que eu curto pra caramba. Infelizmente eu falo, a pior coisa de Monstros S.A. foi a Universidade de Monstros. Só que justamente teve algumas ideias interessantes, só que elas não foram muito bem aproveitadas. E eu falo que pra mim Não foi bem explorado. Melhor vistas, teriam que ser melhor apresentadas. Não ter sido tudo já falando, a gente precisa lançar pelo menos um desses tracks por ano. Eu acho que a cada 2 anos ou 3 anos, como por exemplo Sherlock, dá tempo para você maturar direito as ideias e pensar o que é que nós estamos trabalhando, o que nós estamos tentando construir. É isso que eu acho que tá carecendo nos serviços de streaming. Né? Afinal, até porque falando em streaming, um dos planos da Disney era lançar mais esse filme no streaming, mas né, por conta das polêmicas que a Disney se envolveu, ela foi meio que obrigada, e também porque o pessoal tava bem puto com a Disney já desde o início do ano, de ela ter relegado alguns lançamentos da Pixar só pro Disney Plus. Mas foi uma boa volta da Pixar para os cinemas. Agora a gente espera que, por exemplo, obras como ela fazia, como por exemplo o Wall-E, como por exemplo o Soul, como por exemplo Divertidamente, voltem a ter seu espaço grandioso, ou seja, voltem a ser obras realmente filosóficas e que conversem com o público, não só dos mais novinhos aos mais velhos. A gente gostaria a volta dessa Pixar, a Pixar criativa e inventiva, que não tem problemas em se arriscar. Enfim, galera, esse é as nossas opiniões sobre Lightyear. Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, não esqueçam de nos dar uma força para compartilhar mais esse episódio do podcast que a gente está gravando. A gente pretende voltar aqui na semana que vem para discutir, né, o final da temporada de Stranger Things e quem sabe, né, já começar a especular o que é que pode vir na última temporada de Stranger Things. E já vou dando mais ou menos uma ideia para vocês. A gente não viu tudo de Stranger Things, porque os irmãos Duffer já avisaram que justamente vai ter série spin-off, ou seja, nós vamos ver Stranger Things por vários e vários anos. A gente só não sabe ainda o que eles vão explorar. Se eles vão explorar ainda mais o passado do complexo, se eles vão realmente mostrar as primeiras pessoas que decidiram se aventurar no mundo invertido. A gente só vai ter uma ideia realmente quando esses projetos começarem a sair. Vamos ficar ligados nesse conteúdo. Então, bom, nessa série. É isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Por favor, já compartilhem com as pessoas no WhatsApp e em todas as suas redes sociais. E, evidentemente, sugiram temas na caixa de comentários que a gente vai deixar lá no Spotify. E, justamente, votem ali do tipo, se vocês curtiram Lightyear, se vocês não curtiram, que tipo de sugestões vocês têm para dar pra gente que poderiam ser mais interessantes para os próximos vídeos. É isso. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, pessoal.